paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amados e queridos irmãos que estão conectados nessa programação desta segunda-feira abençoada. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de poder estar aqui junto com o pastor Fabiano, missionária Tatiana e a todos os ouvintes desta rádio maravilhosa. Somos mais gratos a Deus porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Que Deus venha proporcionar no coração dos irmãos a alegria, a paz, a felicidade, o amor, a esperança em cada vida, pois nós estamos em tempo muito difícil, mas nós com Deus, nós somos mais do que vencedores. E nesta manhã nós vamos meditar numa palavra que se pouco se fala, mas vamos meditar, porque é a palavra de Deus, que se encontra lá no livro 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 19 em diante. É um texto conhecidíssimo dos leitores da Bíblia, é um texto conhecidíssimo também dos pregadores, dos ensinadores, mas a gente se ouve pouco mencionar nessas passagens. E vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Vamos falar também hoje, através do texto, sobre a santificação, glórias a Deus, e vamos falar também da necessidade que nós precisamos urgentemente resgatar aquilo que na caminhada da igreja ela perdeu muitas coisas pelo caminho, mas é tempo de ajuntar ainda, é tempo de nós pararmos e pensar que há uma necessidade, começando por mim e por todos nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz assim: não extingais o Espírito. Versículo 20: não desprezeis as profecias. Versículo 21: mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Versículo 22: abstende vós de toda a espécie de mal. E o versículo 23 para concluir: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma, corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Então, amados, nós, como cristãos, que temos aquela esperança de um dia se encontrar com Cristo, muitos não vão alcançar o arrebatamento da igreja, porque já dormiram no Senhor. Outros não alcançarão porque deixaram de não ter zelo pela presença do Espírito Santo na sua vida. E outros alcançarão aquele dia do arrebatamento. Não sabemos que dia e nem hora, mas uma coisa está mais perto do que nós podemos imaginar: a volta de Cristo. Pelo fato que as Escrituras é o relógio, ela indica tudo. Além do relógio, ela é a bússola também. E ela revela o passado, o presente e o futuro. E nós estamos vivendo no presente, com tantos sinais
e tantas coisas que estão sucedendo no mundo inteiro. Então, nós que estudamos a Bíblia, nós temos a consciência que o final dos tempos já chegou para a igreja. O que resta para a igreja, na verdade, é nós se preparar para se encontrar com o Senhor. Paulo ele tinha um zelo tão grande pela igreja, pelo evangelho, por Cristo, para passar o melhor. E Paulo não falava de si próprio. Tudo que ele escreveu nas 21 epístolas, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, para divulgar a palavra entre o povo, entre a igreja, a qual ele endereçou as suas cartas. E da mesma forma, daqueles dias que Paulo, ele escrevia as cartas para as igrejas locais, mas essa palavra tem um efeito tão grande que ela se expandiu por toda a terra e nos alcançou esta palavra. E precisamos entender que a palavra de Deus, ela não vai ceder nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra de Deus, ela é genuína, ela é pura, é verdadeira, ela é eficaz, ela é poderosa para surtir o efeito na nossa vida. Aleluia. E quem opera através da palavra é o próprio Espírito Santo. Foi ele que foi enviado por Cristo. Foi ele que recebeu da parte do Pai e a parte do Filho todas as orientações para vir aplicar exatamente no dia cotidiano da igreja aqui na terra. Precisamos entender que a igreja sem o Espírito Santo não é igreja. A igreja, ela é movida pelo poder de Deus. E nós precisamos entender que a direção da igreja não está na mão de pastores, não. Ela está na direção do Espírito Santo de Deus, aqueles homens que são movidos pelo Espírito Santo e eles fazem a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Porque estamos evidenciando um tempo que o homem manda, o homem faz e desfaz e acontece. Mas uma coisa é, quem está no controle do contexto da igreja de Cristo é o Espírito Santo. Queira aceitar ou não, mas é o Espírito Santo que age na igreja, age na vida de cada crente. Aleluia, daqueles que professam Cristo, porque é o próprio Espírito Santo que ele nos capacita, principalmente na área da santificação. Ele é a pessoa que, se nós rejeitar, negligenciar, nós estamos vazios. E se nós perdemos a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós estamos vazios, ocos, sem Deus, sem salvação, sem esperança, porque não temos um outro condutor. Jesus deixou muito bem claro para os discípulos e para a igreja da atualidade, ele dizendo para os discípulos: convenha que eu vá ao Pai. Se eu não for, o outro Consolador não poderá vir. Aleluia. Mas se eu for, ele virá. E ele vos guiará em toda a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Aleluia. É ele que vai direcionar tudo. E ele vai anunciar tudo que tem ouvido da parte do Pai e da parte de mim. Ele vos guiará em toda a verdade. Então, amados, se nós desprezar o Espírito Santo, que ele é o condutor da igreja para ir para o céu, nós estamos perdidos, estamos desorientados. Mas nesta manhã eu creio que o Espírito
Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar na tua vida, porque é ele que convence o homem do pecado, é ele que convence o homem do juízo e do julgamento. Ele é aquele que está no controle da igreja de Jesus aqui na terra. Uma igreja que tenha a plenitude do Espírito Santo é uma igreja abençoada, uma igreja próspera na vida espiritual, porque estão mudando, muitos mudaram os valores da igreja, em ser o valor, primeiramente o valor espiritual da igreja, porque a igreja não é uma indústria, não é uma fábrica, não é uma empresa. A igreja é um órgão e organismo espiritual, e é isto que nós precisamos resgatar em muitos lugares. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para surtir o efeito. Que nesta manhã, você que está ouvindo a palavra, priorize o Espírito Santo na tua vida, que ele seja o teu companheiro inseparável. Aleluia, porque se nós não tiver o Espírito de Deus, nós estamos perdidos, aleluia, desorientado, porque é ele que nos abre o nosso entendimento, é ele que abre a porta da palavra, é ele que abre a porta do louvor, da adoração, da glorificação, porque é ele que dá a inspiração de nós podermos estar na presença do Senhor. Aleluia, que nesta manhã você possa glorificar o Senhor, aleluia, porque você recebeu não um espírito de escravidão, mas sim o Espírito Santo, que ele te conduz, que ele te conforta, que ele te consola. É ele também que te exorta, é ele que te repreende, mas a repreensão de Deus é para o teu bem, para o meu bem. Muitos já não querem mais ser repreendido, porque acha que isso já está meio fora de ética. Nós temos uma outra dinâmica para nós conduzir a igreja. Não existe uma outra dinâmica. Pode ser tudo do homem, menos de Deus. A dinâmica de Deus não é a dinâmica do homem. A igreja, ela tem que ser movida pelo Espírito Santo, porque é ele que vai conduzir a igreja no dia do arrebatamento. É ele que vai operar simultaneamente no momento de um abrir e fechar de olho. É ele que vai preparar a noiva do Cordeiro, é ele que vai santificar a noiva, é ele que vai capacitar a noiva, é ele que nos dá inspiração, é ele que nos dá graça, é ele que faz com que você sinta o pleno amor pelas almas, é ele que faz com que você sinta o prazer de estar ligado com a palavra de Deus 24 horas, é ele que te dá a inspiração de você estudar, entender, compreender a palavra de Deus. Amados, nós estamos precisando urgentemente da presença do Espírito Santo. Muitas coisas a igreja perdeu, eu uso essa metáfora, dizer que a igreja ela perdeu na sua caminhada muitas coisas, muitos princípios que a igreja tinha. A igreja ela era totalmente diferente lá atrás para a nossa atualidade, pastor, mas hoje nós estamos um tempo avançado, nós estamos cheios de tecnologia, nós temos todo o recurso, todos os aparatos, tudo isso nós temos, mas se nós souber usar tudo isso, mas se nós não souber usar, nós estamos perdido em meio de campo. Amado, é momento de nós priorizar o Espírito Santo na nossa vida, porque ele veio para habitar. E habitar aonde? Dentro das quatro paredes da igreja? Não, ele veio para habitar
habitar exatamente na tua vida, no teu coração. Ele quer habitar, mas há uma condição para o Espírito Santo habitar na tua vida e na minha vida. Sem esta condição, ele não vai habitar. Se eu sou uma pessoa que tem zelo pela palavra, tenho prazer pela palavra, tenho prazer de ganhar alma, eu tenho prazer de fazer as coisas de Deus, e tudo com decência e ordem, então o Espírito Santo ele vai habitar, e eu obedecer de tudo que o mundo oferece, obedecer de tudo aquilo que está aí na nossa frente, na área da tecnologia, em todas as áreas, nós vemos o lado bom e também tem o lado ruim. Se nós absorver o que é bom e retende tudo que é bom, então nós somos mais do que vencedores, porque a própria palavra diz: ouvir tudo, mas retende o que é bom. Então, amado, é tempo de nós ouvir, como nós ouvimos muito, mas vamos reter o que é bom para a nossa vida espiritual, para o nosso relevo espiritual. Estamos precisando urgentemente. Muitos estão na igreja, mas estão mortos espiritualmente. Outros já não têm mais força para orar, não têm mais força mesmo, até mesmo para pregar a palavra. Outros até mesmo abandonaram o evangelho, viraram as costas porque não suportaram os dias maus. Outros estão ouvindo, estão com os ouvidos cheios de comichão, de tantas coisas que se ouve, e já não tem mais discernimento. Mas nesta manhã eu quero te apresentar o Espírito Santo de Deus, que é Ele que santifica, é Ele que te purifica, é Ele que te liberta, é Ele que te cura, é Ele que sara a tua dor, a tua ferida, a tua mágoa, a tua tristeza, as tuas decepções. É Ele que corrige tudo e Ele coloca tudo nos seus devidos lugares. É somente você ser dependente. A igreja precisa ser dependente do Espírito Santo, aleluia, porque Ele age de uma forma poderosamente, aleluia. Também nós vemos aqui, amados, no versículo 20, que diz assim: não desprezeis as profecias. Aleluia. Não desprezeis as profecias. A gente se ouve tantas coisas que isto, como ser humano, ainda que estamos nesta carne, a gente fica tão triste de ouvir certos comentários que negócio de profecia, isto não é conveniente em certas igrejas. Tem igreja que não aceita mais, porque eles arrumam uma desculpa desfarrapada, que diz assim, que a verdadeira profecia é a palavra de Deus, a Bíblia. E quem disse que não é a verdadeira? A palavra é verdadeira, mas Deus deixou os dons espirituais para a igreja. É a Bíblia que diz, e não é o pastor Antônio. Paulo, ele tinha um zelo tão grande pelos dons espirituais. Ele disse que o maior dom é o dom da profecia, a qual o Senhor nos dá. Falar em mistério com Deus é uma coisa linda. Paulo disse, olha, eu cuido que eu falo muito mais língua que todos vocês crentes de Corinto. Mas eu prefiro falar convosco 3 palavras mais legível para que vocês entendam do que 1000 palavras em mistério. Porque aquele que fala em mistério fala com Deus e não fala para que se revela. Mas Paulo ainda usou um termo dizendo assim: mas se houver um intérprete,
então os demais se calam, então o Senhor vai usar e falar, aleluia, com a igreja, porque a profecia é para edificação, é para consolação e é para exortação da igreja. Mas muitos já não querem mais ser exortados, muitos querem simplesmente receber aquele passamão pela sua cabecinha e está tudo certo. Amados, tudo certo não, está tudo errado. Vamos pela Bíblia. Muitos estão só dando ouvido a certas doutrinas que não é de Deus, é do homem, porque existe 3 fontes na terra: a fonte do Espírito Santo, a fonte do Espírito humano e a fonte satânica. E sabemos, amado, que muitos estão dando ouvido aos espíritos malignos e perversos, que estão pervertendo os valores da palavra de Deus, estão mudando os princípios, mas aquilo que nós aprendemos no princípio, aquilo que você aprendeu, aquilo que você adquiriu, não abra mão de jeito nenhum. Preserve a plenitude do Espírito Santo da tua vida, preserve a palavra, que ela é viva, a palavra é como uma fonte inesgotável. Amados, se nós não ser apaixonados pela palavra, nós estamos perdidos, estamos mortos. Quero dizer para os irmãos, usar aqui uma metáfora, aleluia, que um morto, biologicamente morto, ele não sente mais nada, ele não sente fome, não sente sede, não sente mais nada, porque ele está morto. Pois assim também existe muitos que se diz cristão, estão mortos espiritualmente, mas nesta manhã o Espírito expressamente diz: levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá para você. É momento de nós despertarmos do sono espiritual. Não é momento de nós ficar cocheando em 2 pensamentos, mas é momento de nós, aleluia, começar a glorificar. E eu acredito que esta palavra desta manhã vai surtir um efeito no coração de milhares dos milhares que se ouvem nesta manhã. Amados e queridos irmãos, vamos se preparar, porque a volta de Jesus é muito breve, muito breve. Talvez nós somos a geração já do arrebatamento, aleluia, da igreja. E se a igreja não tiver santificada, meu Senhor amado, vai ser muito triste para aqueles que ficarem. Vai ser um dia de muito lamento, um dia de muita dor, um dia de muita angústia para aqueles que ficarem para trás, que perderam o arrebatamento, porque não levaram a sério o evangelho, não levaram a sério, aleluia, daquilo que eles aprenderam, mas foram por fábulas de certos homens, discursos profanos. Mas eu quero dizer que nesta manhã o Espírito diz para a igreja, aleluia, despertai, 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 aleluia, porque é tempo de grande despertamento, é tempo de um pleno avivamento. Pastor, mas nós estamos no avivamento. O verdadeiro avivamento não é o pula-pula, não. O verdadeiro avivamento, quando a igreja é movida pela graça de Deus, quando há salvação de alma na igreja, quando as almas entram pela porta da igreja, aleluia, clamando por socorro. Quando entram os enfermos, Jesus cura. Quando entram os oprimidos e carregados de espíritos imundos, sai dali libertos pelo poder da palavra, porque o evangelho é poder de Deus, aleluia. E aonde tem poder de Deus não fica enfermidade, não fica pecado, não fica demônios, não fica ninguém, a não ser a igreja
igreja movida pela graça de Deus. É tempo de nós glorificar o Senhor. É tempo de nós começar a proclamar o Evangelho, mas um Evangelho de poder, aonde você colocar a planta dos teus pés, ali você vai ser uma testemunha verídica. Quando você se deparar com aqueles que estão oprimidos pelos espíritos malignos, você tem a autoridade e o poder do alto para repreender toda a casta de demônios, porque esta autoridade o Senhor nos deu também para a igreja, mas muitos já perderam essa sensibilidade do Espírito Santo, já não sente mais necessidade, não sente necessidade de orar pelas pessoas, não sente mais a necessidade de ganhar alma, está conformado, mas nesta manhã o Espírito de Deus vai te fortalecer, o Espírito de Deus ele vai te renovar, e eu acredito que nesta manhã o Espírito Santo vai renovar muitas vidas, aleluia, vai conceder para muitos nesta manhã os dons espirituais, vai te renovar no Espírito. Você que perdeu os dons de falar em mistério com Deus, o Senhor vai te renovar. Aquele que profetizava que Deus te usava em revelação, que também se conformou, está parado, Jesus vai te renovar você, vai te levantar novamente, para que você seja um crente autêntico, cheio da graça, cheio da unção de Deus, para levar a mensagem do Evangelho. Nós vivemos num mundo que está em densas trevas. Se o crente não for cheio da graça, ele não consegue vencer, mas as trevas vencem ele. Mas um crente cheio do Espírito Santo é um crente abençoado, é um crente invencível, porque o Senhor é o que dá força, o Senhor que dá graça, é Ele que nos traz a renovação do dia a dia. Aleluia, creia na palavra do Senhor Jesus, aleluia, você que está nos ouvindo, aleluia, glórias a Deus. E o versículo 22, aliás, o versículo 23, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, é a palavra, não é o pastor Antônio, não, é a palavra. E eu prefiro ser até mesmo criticado por muitos companheiros. Eu prefiro, porque Paulo, ele era discriminado aonde ele chegava, porque ele não chegava falando coisa com coisa. Aonde Paulo chegava, ele chegava no poder do Espírito Santo, anunciando o Evangelho de poder de Deus, o Evangelho que transforma, que liberta, que cura. E aqui Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, dizendo: olha, vocês estejam preparados, é corpo, é alma, é espírito. Nós evidenciamos um tempo que as pessoas dizem: não, Deus só quer o coração do homem. Pensa só comigo, amados que estão me ouvindo. Deus só quer o coração do homem. E o resto do homem de quem é? Deus, ele quer o corpo, alma e espírito, porque o teu corpo, o meu corpo, é o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É o templo. Se você é o templo de Deus, então o teu templo é santificado em tudo, é por dentro, é por fora. Você é a demonstração da glória de Deus. Quando você está no meio dos ímpios, os ímpios vão destacar você e vão dizer: olha, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. É o mundo que vai anunciar que você está com a presença do Senhor. É melhor você e
eu desaparecer e Cristo aparecer na tua vida, para que você e eu sejamos uma testemunha verídica nesta terra. Aleluia. Mas para isto nós precisamos obter de toda aparência do mal, aparência deste mundo, de toda a filosofia deste mundo, de tudo o manjar que o mundo oferece, aleluia. Mas nós não vamos se obster de nada dessas coisas, mas vamos reter tudo isso, reter a palavra de Deus na nossa vida, porque ao crente, ele é o crente que estamos na terra por um pouco de tempo, mas esse pouco de tempo, você e eu temos que estar preparados para receber a volta de Cristo. Amados e queridos irmãos, nós estamos num tempo muito difícil. As pessoas, muitos não estão preocupados com a sua própria santificação. Tem muitos cristãos que ainda têm essa coragem de dizer: para que vocês tão santos assim? Mas eu quero dizer que lá no céu só entrarão os santos, lá no céu só entrarão os puros. A Bíblia diz que haja paz entre vós, a paz para com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Então não tem outro caminho a não ser nós entrar pela porta estreita, e esta porta estreita é o próprio Cristo. Jesus disse assim: eu sou a porta. Aleluia. Quem entrar por mim achará pastagem verdejante. Então nesta manhã a palavra está indo ao teu encontro. A palavra é verdadeira e pura para surtir o efeito na tua vida, na minha vida. Aleluia. É tempo de nós proclamar o evangelho da salvação. Não é tempo de ficar cocheando mais em dois pensamentos, mas é tempo de nós dar, aleluia, valor pelas coisas espirituais, porque muitos estão deixando esses valores na sua vida, trocando por coisas banais, coisas passageiras, coisas que não edificam ninguém. A igreja do Senhor é diferente. A igreja do Senhor é aquela que o Senhor prepara, é a noiva dele. Vocês já viram aqui na terra, aqui, usando essa analogia aqui, entre a noiva aqui vai se preparar para o seu casamento, para aquele dia de se encontrar com o noivo na igreja, para ter aquela cerimônia. Sabemos, amado, que uma noiva se apronta, e naquele dia que ela vai se aprontando, ela vai se preparando em todos os sentidos, e principalmente o seu adorno para entrar na igreja. Aleluia. As tuas vestes, as minhas vestes espirituais, elas devem estar adornadas, e ela não pode ter mancha. Ela tem que estar pura, lavada no sangue do Cordeiro. Somente aqueles que lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro encontrarão com Deus na sua glória. Amados e queridos irmãos, vamos cada dia se fortalecer mais na fé, na esperança e no amor. Que Deus venha nos proporcionar cada dia o desejo ardente de servir a Deus com toda a integridade de coração. Que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos, e que eu acredito e creio que esta palavra ela veio de encontro a muitas vidas, para a edificação, porque o evangelho de Cristo, ele edifica, ele consola e nos exorta. Que Deus venha abençoar a todos os queridos e amados irmãos que nós estamos ouvindo. E também quero assim ministrar a oração, aleluia, em favor dos irmãos que estão de longe, que estão de perto. Eu também peço orações pela minha vida, e o crente se sabe que nós enfrentamos muitas dificuldades, provações, e todo aquele crente que quer levar a coisa certa passa por momentos muito difíceis, mas Deus nos dá vitória em tudo. Eu também tenho orado por todos os irmãos, eu tenho orado no geral assim, por todos aqueles que participam do programa
todos os dias e toda segunda-feira. Tenho colocado diante do Senhor a todos amados e vamos fazer aquele intercâmbio de oração pela esta terra, pelas vidas. Vamos se importar com aqueles países que estão passando por grandes perseguição. Centenas de cristãos estão sendo mortos, estão sendo torturados, outros presos, sendo massacrados. Mas vamos interceder por esta terra, para que Deus venha nos dar a vitória. E fica com a presença do Espírito Santo na tua vida. Priorize o Espírito Santo na tua vida. Seja um crente abençoado aonde você colocar as plantas dos seus pés. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai nos céus, estamos gratos ao Senhor por esta manhã de poder estar, Jesus, ministrando a tua palavra ao coração dos seus. Eu sei que esta palavra vai gerar na vida de muitos e muitos, aleluia, algo de extraordinário. Vai gerar arrependimento, vai gerar cura, vai gerar libertação, vai gerar convicção, aleluia, de uma verdadeira vida cristã. Jesus amado, cuida do teu povo, restaura, purifica, liberta e nos prepare, Jesus, para o grande dia do arrebatamento da tua igreja. Também, Jesus querido, venha levantar missionários para levar a mensagem na última hora aos contritos de coração. Jesus, visita as nações neste momento, visita as nações, visita os povos, visita aqueles que estão clamando por socorro, clamando, meu Deus, por um livramento neste dia. Pai querido, eu te peço todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.